Sempre me disseram que para você fazer sucesso no YouTube, seu canal precisa ter vídeo de gatinhos. Fala galera, tudo bem com vocês? Esse aqui é mais um HZTV e assim como no nosso primeiro programa, nós vamos usar a data de publicação do vídeo, hoje, 14 de setembro, para falar sobre um assunto especial. Vamos puxar esse assunto para o nosso vídeo. Como vocês já devem ter visto na abertura, hoje nós vamos falar de um dos principais livros da história, O Capital, de Karl Marx. Bom galera, antes de começar a discussão que eu quero puxar com vocês aqui, eu quero dizer que é muito difícil a gente tratar desse assunto com a profundidade que ele merece. Ainda mais em um vídeo que se propõe a ter entre 5 e 7 minutos ou um pouquinho mais. É muito perigoso generalizar, assim como também eu acho que é muito difícil a gente tentar aprofundar e ficar uma coisa assim agradável. Marx nunca foi um autor complicadíssimo, mas também não é a coisa mais fácil do mundo. A partir disso, eu quero trazer para vocês uma discussão que eu já até também escrevi um texto no HZ, vou deixar ele linkado aqui, perguntando se Marx, no fundo, não era um cara utópico. Ou seja, o que ele preveu nos livros dele, em todas as escrituras que ele deixou, que foram publicados depois que ele morreu, e até o que foi publicado em vida, ele preveu, na verdade, que o capitalismo, que é um sistema que muita gente acha que não, mas ele elogia nas suas obras, o capitalismo ele geraria uma desigualdade tal que ia acabar levando o mundo, ou pelo menos a grande maioria dos países, a uma luta de classes interna que depois seria extrapolada para outros países, ou até mesmo atingir o globo por completo. É muito difícil dizer se o Marx estava certo ou errado, porque o que ele preveu até teve uma galera que tentou implantar, mas não deu certo. As experiências mais famosas que nós temos são da União Soviética, onde a gente sabe que o cara que ia comandar isso tudo, ele acabou morrendo, que foi o Lenin. O poder caiu na mão do Stalin, que é um cara que quem é de esquerda só elogia mesmo, para deixar a galera de direita puta. O Stalin não é exatamente um exemplo, nem de político, muito menos de ser humano, de qualquer outra coisa. O cara realmente não prestava. Os companheiros do Lenin, em certa medida, aqueles que desafiaram o Stalin, sofreram. Tá aí o Trotsky com uma machadada que não deixa a gente mentir. E nós tivemos um outro exemplo de Cuba, que foi um país que teve um relativo desenvolvimento, até mesmo humano, assim, que extrapolava certas barreiras, enquanto a União Soviética existiu, porque Cuba fazia muito comércio com a União Soviética e aí eles tinham certas facilidades que hoje faltam ao povo cubano, justamente por conta do embargo econômico levado a cabo pelos Estados Unidos, que na época da União Soviética não queria dizer nada para Cuba, mas hoje, sem a União Soviética, Cuba sofre com esse embargo e tem problemas estruturais, por mais que a educação deles seja muito boa. Muita gente que já foi lá fala que não tem mendigo na rua. Enfim, a educação é boa, a saúde é legal, mas faltam muitas outras coisas para o povo cubano. A gente sabe disso, não vamos cair aqui naquela hipocrisia, nem de dizer que lá é o pior lugar do mundo e nem o melhor lugar. Tem problemas, assim como também tem coisas boas. E aí, o que o Marx propôs nunca aconteceu. A gente ficava naquela assim, vamos acreditar no cara, será que isso um dia vai acontecer e tal. Aí veio um maluco chamado Thomas Piketty. O que esse cara fez nesse livro aqui é brincadeira. Brincadeira que eu digo não é que foi uma coisa ruim, não. Ele simplesmente pegou dados econômicos de 200 anos, em mais de 20 países, coisa que o Marx não teve acesso na época dele, não teria porque são dados depois da sua morte, mas mesmo assim não teve acesso a dados anteriores ao que ele escreveu. E ele prova, por A mais B, que basicamente não existe luta de classes, que foi uma coisa que Marx sempre preveu nos seus livros,
seus escritos, as suas teorias. Por que não existe luta de classes? E aí que vem a grande graça desse livro, porque na época que ele foi lançado, muita gente lá fora, a mídia especializada, alguns autores, alguns filósofos, uns caras assim mais entendidos, estavam elogiando pra caramba. Se você pegar esse livro, realmente tem uns elogios bem fortes assim na capa, na orelha. E os liberais aqui no Brasil falavam, caraca, agora, né, ficaram em polvorosa, né? Caraca, agora sim, esse cara vai deitar o Marx no chão, vai acabar com ele. Quando o livro chegou no Brasil, as pessoas começaram a ler mesmo no original, os mais liberais ficaram um pouco tristes, porque o que o Piketty fala basicamente é o seguinte: não existe luta de classes por causa da intervenção estatal. Isso com o liberal é o fim. O cara pede Estado mínimo, o cara desdenha das lutas de classe, fala que isso é uma teoria absurda, e vem um autor puxando dados de 200 anos, falando assim, cara, mano, não tem a luta que o Marx previu, porque toda vez que é para ter, que o capitalismo dá aquela tropeçada e vai cair nos erros de sempre do capitalismo, vem o Estado, socorre as empresas, os bancos que deveriam quebrar, tá aí a crise de 2008 que não nos deixa mentir, e evita que a população entre em convulsão. Na verdade, a gente começou a falar do Capital do Karl Marx e termina falando do Capital do século XXI. Assim como eu recomendaria a todo estudante de história, todo estudante de economia, ler o Capital, como disse o meu professor de sociologia no primeiro ano da faculdade, vocês vão ter que ler agora, no início da faculdade, e lá no último ano, no meu caso era o quarto ano, vocês têm que ler de novo, porque o livro vai mudar. E realmente o livro mudou pra caramba, do primeiro pro último ano de faculdade. Estou falando do Capital do Karl Marx, tá? Eu também recomendo todo mundo a ler o Capital do século XXI, do Piketty. Se você está começando a faculdade hoje, ou pretende começar, pode pegar para ler, e lá no final do seu curso você pega e lê de novo. Aproveitem, porque não é todo dia que a gente tem um baita de um estudo desse, refutando e ao mesmo tempo dando aquela justificadinha num dos maiores pensadores de todos os tempos, que foi o Marx. É isso, galera. Como eu disse, não dá pra gente aprofundar. O lance é só dar um insight, um pensamento rápido sobre o assunto. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Eu tô, como eu prometi, eu tô tentando criar novas coisas aqui pro canal, novas ideias. Vou ver se em outro dia a gente começa a publicar outras coisas, talvez até uma resenha mais elaborada de certos livros. Esse do Piketty tá na fila. E é isso, galera. Valeu, quem gostou, dá like no vídeo, assina o canal se ainda não assinou, mostra pros amigos, distribui no Facebook, apesar do Facebook não distribuir direito o nosso conteúdo lá, distribui no Twitter, compartilha, enfim. Valeu, até semana que vem.